Boa noite, a nossa leitura da noite. Hoje nós vamos iniciar nossa leitura em Romanos, que diz assim: pregando uma mensagem de avivamento. De todos os textos complexos da Escritura, há dois que são os mais intrigantes. Paulo escreveu ambos. Sua carta aos Romanos tem causado mais dores de cabeça que qualquer outra epístola, com exceção de certas passagens de Coríntios, que também são de autoria dele. Talvez isso se deva ao fato de que nessas duas cartas a igreja já estivesse cheia de complexidade e controvérsias. E Paulo simplesmente tem escrito para aqueles cristãos, esclarecendo como eram as coisas. A carta aos Romanos destaca um dos princípios fundamentais do avivamento. As pessoas precisam assumir a responsabilidade por seus próprios erros. Deus é justo. Ele cobra de nós somente o que nos diz respeito. Romanos 2, 6 até 16. Só vivemos sob a ameaça do julgamento iminente se convencermos a nós mesmos de que jamais ficaríamos envergonhados, seríamos responsabilizados ou considerados culpados por qualquer crime. Só pecaremos se acreditamos que ninguém saberá. Tal pecado será julgado muito grave se for cometido por outro, mas não por nós. Não seremos pegos ou realmente punidos em razão deles. Do outro lado, se formos pegos e levados a juízo, podemos apelar à justiça por liberdade, se pudermos provar três fatos. Primeiro, não fizemos nada realmente errado. 2, se tivermos um bom motivo. Terceiro, não conseguimos evitar fazê-lo. Seja qual for o nosso argumento, estaríamos em apuros. A lei é justa, santa e boa, mas ela demonstra uma única e verdadeira neste teste crítico. Nós absolutamente não somos justos, santos ou bons. Nenhuma carne será justificada diante dele, de Deus, pelas suas obras da lei. Assim, Paulo nos lembra que Adão pecou, Israel pecou, os gentios pecaram e ninguém tem uma boa desculpa para o pecado. Não temos sido feitos hoje no sentido de deixarmos a culpa para trás sobre a desculpa de possível problema de fraqueza, herança ou ignorância. Não podemos afirmar que somos um caso especial ou exceção. Cada pessoa é de uma maneira ou de outra culpada. Então, olha só o que é que Paulo diz. Não existe justificativa para o pecado. Todos pecamos. Quando ele diz bem aqui, primeiro, ele diz assim, cadê o primeiro? Só vivemos sob a ameaça do julgamento iminente se convencermos a nós mesmos de que jamais ficaremos envergonhados ou seríamos responsabilizados ou considerados culpados por qualquer crime. Se pecaremos, se acreditamos que ninguém saberá. Então, tem muitas pessoas, gente que peca e acha que aquilo ali não tem importância nenhuma, mas é um peso muito grande para a nossa condenação. Se não nos arrependermos hoje e confessarmos e deixarmos, estaremos bem complicados, como o próprio Paulo aqui relata. A igreja naquela época já vivia um conflito. Nós estamos falando aqui de Paulo, que se tornou Saulo, saiu de perseguidor a ser perseguido. Mas aqui ele já estava em Roma, preso. E ali ele via a decadência da igreja. Ele via as pessoas pecando e não se arrependendo. Por isso nós temos que nos arrepender enquanto é tempo. Porque Jesus pode vir hoje mesmo para mim ou para você. E aí? Como ficaremos? Então vamos lá. Jesus veio para levar avivamento e restauração onde a humanidade falhou e caiu. A obra do último Adão é infinitamente maior do que a falha do primeiro.
O poder avivador do Filho de Deus é capaz de reverter completamente os efeitos da queda. Aquele que tem autoridade sobre o pecado e a morte veio para nos trazer muito mais do que foi perdido lá no Éden. Os anjos maravilhados contemplam tão grande salvação. Ninguém pode gloriar-se, a salvação sempre depende do que Jesus fez. Nesse sentido, Israel, por sua vez, é uma parábola do avivamento. O pedido e os perdedores podem ser enxertado na videira de Deus, e todo tem a condição de aprender a crescer juntos na lavoura do Senhor. É nos arrepender. Lá em João 14 ou 15 diz que Jesus é o ramo e nós somos a videira. Então, para que nós possamos permanecer junto ao caule dessa videira, nós temos que nos confessar e nos arrepender dos nossos pecados e vivermos em obediência à palavra. Porque ela é viva e eficaz. Paulo estava aqui falando, pregando uma mensagem de avivamento, porque o povo estava em pecado, o povo estava fazendo e desagradando ao Senhor. E aqui ele nos alerta para que nós possamos estar firmes na videira. O homem pode não ver aquilo que eu fiz, o pecado que eu cometi, mas Deus está vendo. Nós não temos que nos preocupar com o homem, não. Nós temos que nos preocupar com Deus, de que Ele vai estar vendo tudo aquilo que fazemos e que pensamos. Que nós venhamos estar firmes na rocha, que nós estejamos o galho apregado na videira, que nós não venhamos ser esse galho que vai ser cortado e lançado ao fogo, mas que nós venhamos permanecer firme na rocha que é da videira. Quem é essa videira? Jesus Cristo de Nazaré. Ele é que nos fortalece, Ele é que nos sustenta. Ai de nós se não fosse a misericórdia do Senhor. Tem dia que a gente amanhece o dia assim fraco, mas temos que lembrar que existe um Deus que está velando por nós, que está cuidando de nós e que está suprindo as nossas necessidades. Que o Senhor venha te abençoar nesse dia. Se tu está afastado do Senhor, volta para o Senhor. Te ajoelha onde tu estás e diz: Senhor, tem misericórdia de mim e me perdoa. E renova a tua aliança com o Senhor. E depois procura uma igreja e confessa que tu precisa de Jesus. Se tu não aceitou Jesus ainda, dá um passo para Cristo. Porque Jesus morreu por mim e por você. Ele não sofreu aquilo lá em vão, não. Ele não quer que nenhuma vida se perca. Ele morreu por todos nós. Mas ele não é como o ladrão que arrebenta a porta e entra. Ele bate e se você abrir, ele entra e faz morada. Mas se você não abrir, ele não entra. Então dê lugar para Jesus. Leia a Bíblia. Busque na leitura da palavra. É na palavra que você vai encontrar o seu alimento espiritual. O seu renovo. O seu fortalecimento é na palavra. Na leitura, na oração, na busca cada dia. É uma busca constante. Porque o inimigo das nossas almas, ele não está satisfeito. Ele está ao nosso redor querendo nos tragar. Mas nós temos o leão de Judá que cuida de nós, que nos protege e nos guarda. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação. Se inscreva no meu canal. Dê o like se gostou. Se não gostou também, dê o dislike, não tem problema nenhum, é o livre-arbítrio. Mas lembra-te que só existe dois caminhos, o do bem e o do mal. Qual tu escolhes para ti? Que Deus te abençoe.